Boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. A partir do verso 18 até o verso 25. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus bendito, maravilhoso, muito obrigado pela rica e preciosa salvação em Cristo Jesus. Queremos declarar mais uma vez, Senhor, o quanto estamos seguros na Tua salvação. O Deus de todo o universo se importou em nos salvar. Muito obrigado, ó Deus. Senhor, estamos reunidos em Teu nome, com a Tua palavra aberta. E rogamos que o Senhor venha nos dar o ensino que precisamos receber. Que o Teu Santo Espírito venha trazer isso profundamente dentro de nós, a ponto de nos transformar. E pedimos por aqueles que estão entre nós e porventura ainda não conheçam Cristo como Salvador da sua vida, ó Pai. Nós oramos, Senhor, pedindo as Tuas bênçãos, para que essa noite seja noite de santificação. E que essa noite seja noite de justificação, de salvação da alma perdida. No mais, Senhor, venha buscar o Teu povo, Pai. A nossa alegria está em Cristo, a nossa esperança está em Cristo. E ajude-nos a sermos fiéis ao Senhor enquanto esse dia não chega. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Antes de mais nada, hoje, no final da escola dominical, eu deixei um desafio para os jovens, de Apocalipse, capítulo 21, verso 1, e diz: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A palavra de Deus diz que um dia, esta terra, este universo que nós conhecemos, ele será desfeito. Porque a expressão usada lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é a expressão que os judeus usavam para falar o universo. Eles não tinham a expressão universo, então eles falavam os céus e a terra. E aqui em Apocalipse 21:1 diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. O pecado tem um poder contaminador e devastador tão grande que o universo inteiro foi afetado por ele. E Deus não negocia com o pecado. E a palavra de Deus diz que um dia toda essa criação será desfeita e Deus fará tudo novo. Mas aqui ele diz: e o mar já não existe. Não devemos confundir o mar com o oceano. O oceano é esse mundo de água que tem aí fora salgada, né? E o mar é onde tem uma fresta de terra aberta assim,
e a água do oceano entrou ali e ficou aquela terra em volta de água salgada. O Mar do Caribe, o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mar Adriático, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e assim por diante. Por que o mar não existirá mais? Houve um certo momento da espécie humana que os seres humanos estavam tão contaminados com o pecado que Deus falou: chega, basta, eu vou dar um fim à criação. E a palavra de Deus diz que esse planeta, que vivia como uma estufa tropical, a estufa é aquele lugar que tem a temperatura sempre controlada, né, e controlada ali bem quentinha. O planeta Terra era envolvido, acima do planeta Terra havia uma camada de água. Não são as nuvens que nós conhecemos agora. Uma camada de água flutuava ao redor da Terra e controlava a luz solar que entrava e mantinha o planeta todo mais ou menos numa temperatura só. Ou seja, todo lugar era agradável de se viver, igual lá no Rio Grande do Norte. E aí Deus falou assim: não dá mais para ser dessa forma. E Deus fez aquela água, deu ordem para toda aquela água se desmanchar em chuva. Foi a primeira vez que choveu no planeta Terra. Aquele monte de água desmanchou em chuva. E a Bíblia diz também que ele abriu as fontes da terra. E a água que havia também no subsolo da terra subiu. Então a água de cima e de baixo. E essa rachadura que Deus fez está no mapa mundi até hoje. Se você reparar bem, você vai ver que a África e a Europa, e a América do Sul e a América do Norte, se você fizer assim, elas têm um encaixe. E se você ver no desenho da Terra, aqui no meio dessa água tem um risco mais profundo. E Deus abriu ali, e ali inundou o planeta Terra. Então quer dizer que o que nós vemos hoje ainda tem uma parte que está afundada, fora que desde aquela época, né, essas duas partes foram se separando e continuam se separando até hoje, mas bem de pouquinho, que a gente não percebe. E no que ela abriu, não abriu assim bem bonitinho, igual no desenho animado para criancinha, né? Fez assim e pronto, né? É um cataclisma. Então, no que ela abriu, ela foi fazendo mais ou menos também assim. E aí, onde foram abrindo brechas, nisso que antes era uma coisa só, uma massa de terra só, que não só fez isso, mas também fez um pouco assim, ali foi entrando água salgada e formou o mar. Então, o mar passou a existir, não existia. Mar é água salgada dentro, fechado por terra. O mar passou a existir porque Deus mandou o dilúvio. E Deus mandou o dilúvio por causa do pecado. No novo céu e na nova terra, graças a Deus, não haverá pecado e nem as consequências do pecado. Por isso, o mar já não existe, disse ele. E nós queremos falar essa noite sobre as maravilhas da nova criação que Deus trará, versus o mundo em que nós vivemos, que apesar de toda a tecnologia, infelizmente, em termos de qualidade de vida, vai de mal a pior. O leite que eu e você tomamos é branquinho, mas vaca não dá leite branco. Tem tanta mistura nesse leite. O bolo, o pão, a pizza, que tem farinha de trigo, foi tão mexido já, que a farinha de trigo agora ela acelera o Alzheimer. Cada vez mais cedo as pessoas vão ter Alzheimer e vai ser mais intenso. O açúcar é tão branquinho, tão bonito de se ver, mas a cana-de-açúcar não é branca, ela é esverdeada. Mas você coloca cal de construção, você coloca cal e o açúcar fica branquinho e a gente come. O sal faz mal para nós. No Brasil, nós devemos estar entre os campeões de uso de agrotóxico acima daquilo que se pode usar nas plantas, e eu e você comemos isso. Você já parou para pensar a quantidade de gente com câncer que existe hoje, comparada a 20, 30 anos atrás?
A quantidade de doenças, o quanto mais fácil a gente adoece hoje em dia do que se adoecia antigamente. Por outro lado, antigamente não se adoecia tanto, mas a medicina não podia com tanta coisa. E é como um irmão falou uma vez, a vida na terra é assim, né? A gente luta, 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 e no final ainda morre. É triste a nossa história. Triste a nossa história sem Cristo. Cristo veio ao mundo para devolver a esperança ao ser humano. Eliel, mas do jeito que você fala, era para todo mundo estar sentado no meio-fio aí, chorando, desesperado, e está todo mundo tão feliz. Queridos, eu sinto dizer, está todo mundo tão iludido, porque a gente se distrai. Nunca houve tanta distração na face da terra como agora. Eu e um bocado que tem aqui, felizmente eu não sou sozinho, não estou sozinho nessa história, né? Mas essa turminha mais nova aí, a gente era de um tempo que se fosse passar um desenho ou um filme na televisão, era aquele dia, aquela hora. Perdeu, depois os colegas te contavam. Aí um dia inventaram um negócio fabuloso, chamado videocassete. E é uma fitona desse tamanho assim, que você enfiava no aparelho assim, e você assistia aquele filme. E aí a pessoa comprava aquele filme e assistia 3 vezes, não aguentava mais, o filme ficava lá, pagava caro. Isso era para quem tinha dinheiro. O tempo passou, teve as locadoras, aí você ia lá e alugava, né? O tempo passou e agora tem um disquinho assim, que chama DVD, para assistir. Está fora também. Mais recente, chegou a tal da Netflix. Acho que tem uma centena de filmes lá. E de seriados. E ainda bem que para os crentes já está avisado desde o início a idade ali, né? É assim, eu vou explicar para você a legenda. Se tiver acima de 14 anos, não é para... Eu com 47 não é para assistir. Você entendeu a explicação? É isso. Porque a legenda do mundo não serve para nós. E é assim, ó. Eu assisto na língua que eu quiser... E a hora que eu parar, porque está na hora do meu compromisso, eu desligo tudo. Na hora que eu voltar, está no mesmo lugar que eu deixei. Já pensou? As pessoas não estão mais tendo CDs com música nem nada, porque você baixa e vê na hora no telefone. Quando eu era criança, assistia filme de ficção científica, e ele apertava lá numa tela e falava com a pessoa que estava lá na casa dela, através daquela tela, assim a pessoa via ela, e a gente assistia assim com o olho grilado e falava, uau! E hoje a gente liga o telefone e faz a mesma coisa. Tecnologia, tecnologia, tecnologia. Por que é que a tecnologia facilita cada vez mais a nossa vida? Por que que o ser humano evolui tanto nesse sentido e na mesma velocidade involui? Por que é que os relacionamentos vão de mal a pior? Por que é que eu e você, quando chegamos na nossa casa para dormir à noite, a gente tranca a porta, tranca o portão? Tem uns que ligam o alarme, tem arame assim, ó, em cima do muro, parece lá o Hitler, o nazismo. É por causa de alguma onça? De algum leão? De um dinossauro? Não. Nós estamos nos defendendo contra um outro ser humano, igual a mim e igual a você. Nós chegamos a uma época agora, como um senhor estava dizendo outro dia, que você não confia mais no seu próprio parente, porque de repente você deixa a sua filha com um parente seu, e depois você tem uma notícia horrível. Isso quando tem a notícia, às vezes nem tem a notícia, e a vida daquela criança fica estragada para sempre, e ninguém sabe por quê. O que acontece com um ser humano que é tão esperto, tão inteligente, tão capaz, mas se torna cada vez mais horrível? A gente educa os nossos filhos clamando a Deus que faça aquela educação, aquele ensino perdurar.
Porque contra um ensino que eu der bom para o meu filho, tem pelo menos 5 contrários a esse, aí fora. Aliás, aí fora é uma expressão que já está ficando para trás também. Porque a internet traz o aí fora aqui para dentro. A gente não está mais seguro do aí fora, nem estando dentro da nossa casa. Nenhum de nós, com relação a tantas coisas. Mas a Bíblia explica isso. E a Bíblia já tinha avisado que o ser humano, sem Deus, desde que o ser humano deu as costas para Deus, falou assim: Deus, licença, da minha vida cuido eu sou esperto o suficiente, eu dou um jeito. A Bíblia avisou que a condição de vida aqui na terra ia de mal a pior, por causa da escolha errada, orgulhosa, prepotente do ser humano. A palavra de Deus, no trecho em que nós estamos lendo agora, vamos concentrar no verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê, não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Ei, mas crente é bobo demais. Vocês ainda acreditam nessa história de Bíblia? Você ainda acredita que o ser humano veio de Adão e Eva? Aquela historinha que conta para criança, você, um adulto estudado com faculdade, você ainda acredita nesse negócio de Bíblia? Rapaz, nós já estamos longe disso. Uma vez viraram para uma senhora e falaram assim: senhora, a senhora acredita nessa história de que o grande peixe engoliu Jonas? Ela falou: meu filho, está na Bíblia, eu acredito. E se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu também ia acreditar. O ser humano não veio de Adão e Eva, não. Olha, foi havendo uma evolução e nós viemos do macaco. Nessa hora você até olha para trás, eles têm um rabo assim, né? E ó, os crentes, eles não acreditam, está lá no museu, está provado. O tempo foi passando e a ciência que estava... A ciência é mentirosa, porque a ciência verdadeira, a própria Bíblia fala para nós buscarmos. Jonas fala: converse com os céus, converse com a criação. Ele está dizendo: vá pesquisar para você ver se a mão de Deus não está ali. Só que a ciência verdadeira é escondida de nós. E é ensinado uma mentira nas escolas. E aí, esse sorriso cínico, coitados, ignorantes, ainda acreditam que a gente veio de Adão e Eva, só com a folhinha tampando lá no Éden. Esse sorriso, ele murchou, e ele ficou meio amarelo assim, com o tempo, e falou assim: não é que a gente veio do macaco, não. A gente veio de um outro ser do qual o macaco também veio. O macaco foi para um lado e o ser humano foi para o outro. Ah, tá. Os cheios de razão não estão mais cheios de razão. E o tempo foi passando e homem de Neandertal, homem do Escambau, esses homens tudinho aqui inventaram. Hoje a ciência é mentirosa, abaixa a cabeça e fala: nós estávamos enganados. Mas aquele que tem confiado na palavra de Deus não tem se decepcionado. Negar a existência de um ser superior, que foi o arquiteto desse universo que funciona de uma maneira tão engrenada, e cada vez que o ser humano nega a Deus, ele inventa, ele vem com uma teoria estapafúrdia, sem cabimento, e todo mundo fala: isso mesmo, isso mesmo. Porque o carbono 14 mostra que há 8 milhões de anos aqui na Terra. Para. Essa ciência aí do sorriso amarelo também já falou: a gente estava enganado com relação ao carbono 14. Não é desse jeito. E cada vez mais estão chegando, estão dando a mão à palmatória para falar: na verdade, a Terra é um planeta jovem,
com aproximadamente 6.000 anos de idade. Puxa, é mesmo? A Bíblia já dizia isso. Os gregos acreditavam que a terra era como uma bandeja achatada, circular, e a terra toda junta, como de fato já foi, e um rio correndo em volta dela, e por isso que eles não navegavam muito longe, né, de medo de cair da bandeja. E chamavam esse rio de Oceanos. O tempo passou e eles descobriram que a terra não era achatada, que a terra era arredondada. Aí o nome ficou, né, de Oceanos para oceano, é um pulinho só. E que a terra era arredondada. Descobrimos! A terra não é achatada, a terra é arredondada. É mesmo. A Bíblia já diz há tanto tempo sobre as redondezas da terra. E que o trono de Deus está sobre a abóboda da terra. O ser humano nega a Deus e as verdades de Deus só para se expor ao ridículo e pesquisar, escavocar, e lá na frente falar assim, agora nós descobrimos o que foi isso. Puxa, já está escrito na minha Bíblia, há tanto tempo. Por que o ser humano não dá a Deus a glória que Ele merece, a honra que Ele merece? Porque na esperança somos salvos. Mas vocês crentes, creem num Jesus que vocês nem conheceram. Sim, quando você lê Platão, você também crê num Platão que você nem conheceu. Aliás, a Bíblia, eu vou falar agora de historiadores que nem são crentes, alguns até ateus. Eles falam que é maravilhoso como a Bíblia, sendo um livro que foi passando através dos séculos e dos milhares de anos. Porque, por exemplo, você pega Platão, Sófocles, Aristóteles, esses escritos antigos e de outros países, Egito, etc. O que se tem desde o original até agora são poucas cópias que foram feitas ao longo do tempo e com tantas mudanças de um para outro. E mesmo assim as pessoas falam assim, porque Sócrates disse assim, assim, assim. Talvez nem seja mais isso. Mas eles falam assim, como é possível um livro com tantas cópias como a Bíblia já teve, mas muitíssimo mais do que esses, e tão antigo, e as cópias mais recentes serem tão próximas, depois de tantas cópias, as cópias mais antigas. Eles falam, não tem como explicar isso. Não é crente que fala isso, é historiador que nem segue a Deus. Não conseguimos explicar, eles dizem, como é que a Bíblia foi passando, um livro tão antigo, passando tantos anos, e com tantas cópias, essa cópia dessa, essa cópia dessa, e essa cópia dessa, e essa última é tão parecida com a primeira. Não conseguimos explicar. Para de fugir da realidade. Deus está por trás disso. Uma coisa tão simples do dia a dia, um casal se une e gera uma nova vida. Como que eu e você somos capazes de gerar uma nova vida? É o milagre da procriação. Agora tem uma coisa que a procriação não faz. Juntam-se os meus genes com os genes da minha esposa e vai formando, o nariz de um, os olhos de outro, o tom de voz, o tipo do cabelo, mas ainda assim ia ser só um boneco jogado lá no chão. Se não fosse ainda no ventre da minha mãe, Deus ter chegado e feito e ter dado o sopro de vida. Espírito. Eu me lembro agora, não vou lembrar quando é que foi, mas um desses últimos filmes aí que fizeram sobre Frankenstein, e que é aquela história, né, que o homem fala que a vida está na eletricidade, aí vai lá, pega pedaço de gente, costura, dá um choque, e o homem sai lá assim. E aí, no final, esse monstro, né,
Ele se descontrolou e eles foram atrás de matá-lo. E ele virou assim para o criador dele e falou assim: eu fiquei de frente a frente com ele. Aquilo lá não é gente. Eu vejo no fundo dos olhos dele, não tem alma ali. Então o homem acha que pode fazer de tudo, né? Só um filme, só um filminho. Mas ele pode dizer que não adianta nada sem enfiar eletricidade no ser humano, porque quem dá a alma, quem dá o espírito é Deus. Está na Bíblia. Porque na esperança somos salvos. É verdade. Você tinha toda a razão. Nós cremos num livro, tem tantos livros por aí, né? A gente crê no que está escrito nesse livro aqui. É verdade que a ciência tem cada vez mais provado a sua veracidade. Mas quem garante que esse Jesus, que está comprovado na história, existiu, viveu lá atrás? Alguns dizem assim, tão fraquinho, ensinou sobre vida, e depois sofreu a morte, foi levado pelos soldados até a morte. A Bíblia diz que ele foi levado à morte porque ele veio com esse fim. Assim fica bonito de morrer, hein? Quem garante? Quem garante que esse Cristo voltará? Quem garante que essa esperança vai se realizar? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tem muita gente especulando, para ver se um dia acredita em Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, sem que ele possa saber todas as coisas de Deus. Todo ser humano nasce com uma falta dentro de si. É como um quebra-cabeça quase completo, mas falta uma peça, então ele não está completo. E só uma coisa completa essa lacuna: Deus. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. O coração do ser humano anseia pelas coisas de Deus. E a Bíblia diz, sem que ele possa saber todas as coisas. Você não precisa saber tudo o que se pode saber sobre Deus, para finalmente chegar e falar assim, então agora eu vou crer em Cristo como meu Salvador. Aliás, esse é um truque de Satanás. Não confia ainda não, pesquisa mais, vê se esses crentes estão certos mesmo, vá fazer pesquisas sobre a Bíblia. Sabe o que ele quer? Que você passe a sua vida inteirinha pesquisando. E num belo dia, que não vai ser muito belo para você, você vai morrer, sem ter tomado o passo mais importante da sua vida, crer no Salvador. Espera aí, Eliel, volta. Você falou que é Satanás, que é o diabo que gosta que eu fique duvidando e esperando. O diabo, aquele lá que no desenho do Pica-Pau é vermelho, com chifre e com o rabo balançando e fica mexendo no caldeirão e espetando com o tridente, você está falando desse diabo? Não. Esse daí é o que tem no desenho animado, para que você ache que ele é um personagem fictício, que ele é uma mentirinha para colocar medo nas crianças. O verdadeiro diabo, o verdadeiro Satanás, é um ser que não aparece feio para as pessoas, porque quando a coisa é muito feia, você sai correndo, né? Mas ele aparece bem disfarçado, bem perfumado, bem atraente, e ele fala, olhe para mim, porque enquanto você me der atenção e acreditar nas coisas que eu estou usando para gastar o seu tempo, que passa tão rápido, você não dá atenção à palavra de Deus. O que será que esses crentes acharam nessa tal Bíblia, que como gostam de brincar, né? A Bíblia é o desodorante do crente, vive debaixo do braço. O crente vai para a igreja, volta da igreja, o crente não se diverte, o crente, coitado. O crente descobriu o que é vida de verdade. E ele parou de correr atrás de uma coisa e de outra para se satisfazer. Ele se diverte, sim. Ele sai com os amigos, ele dá risada, ele se diverte. Mas a sua alegria está completa. 1 João, quando ele começa a falar do Senhor Jesus Cristo,
E ele está querendo combater uma filosofia que estava entrando ali, que era o gnosticismo, e que dizia assim, olha, Deus é puro, Ele não pode ter se materializado e vir morar entre nós, porque a matéria é corrompida. Então, por isso que João começa a escrever a sua carta, e nas 3 cartas ele trata disso, e no Evangelho também ele trata disso, mostrando que o Senhor Jesus Cristo é Deus. E João começa a sua carta falando assim, olha, aquilo que nós vimos, ouvimos, apalpamos com relação ao verbo da vida. E aí quando ele termina esse comecinho, ele fala, essas coisas eu escrevi para que a alegria de vocês seja completa. A alegria do crente no Senhor Jesus Cristo é completa. Ele sai para passear, ele sai viajar, ele vai comer um negócio diferente porque ele gosta, mas ele parou de correr atrás da alegria, porque a sua alegria está completa em Cristo. Pare de especular, pare de esperar, pare de ouvir o evangelho da salvação no Senhor Jesus Cristo, vez após vez, domingo após domingo, porque eu não sei se vai ter domingo que vem para você, eu não sei se vai ter para mim também, mas eu já coloquei a minha fé no Filho de Deus, e se me faltar fôlego de vida ainda essa noite, eu estou tranquilo, porque eu vou para junto do meu Cristo. Ah lá, não disse? Crente é tudo orgulhoso, os outros vão para o inferno, eles vão tudo para o céu, eles acham que eles são mais bonitos que os outros. Não, é o contrário. Um dia a gente se olhou no espelho, a ficha caiu, e a gente falou assim, eu estou na pior, eu estou perdido, está sem jeito para mim. E aí nós corremos para Cristo. E nós aceitamos o único jeito que se pode dar na vida do ser humano. E hoje nós estamos completos, porque Deus nos completa. E se eu disser para você, olha, eu criei em Cristo como meu Salvador, mas sabe, né, não sei se eu vou para o céu, para dar uma de humilde, né, para você, eu vou estar chamando Deus de mentiroso, porque Ele prometeu na sua palavra, que o Senhor Jesus Cristo foi preparar lugar para mim, para que onde Ele estiver, e Ele está lá à direita de Deus Pai agora, eu esteja também. Então eu creio sim, eu sei que se eu partir desse mundo, eu vou para o céu. Uma vez a gente lá no interior do Rio Grande do Norte, eu morava em Santa Maria, e a gente foi para a zona rural para pregar o Evangelho. E às vezes a gente perguntava à pessoa, olha, né, entrava na casa da pessoa, lia a Bíblia e falava sobre ter Cristo na sua vida. Você está, meu filho, eu tenho Deus na minha vida sim. Que bom, senhora. Desde pequeno eu tenho Deus na minha vida, sempre tive Deus na minha vida. Fala assim, tá certo. E se Deus o livre, a senhora hoje, Deus o livre, a senhora viesse hoje a morrer, Deus o livre, a senhora tem certeza de ir para o céu, que a senhora tem Deus na sua vida? Meu filho, todo mundo quer ir para o céu, né? Então, é verdade. A senhora tem certeza que se hoje, Deus o livre, a senhora viesse a morrer, Deus o livre que a senhora morra hoje. A senhora tem certeza, já que a senhora tem Deus dentro da senhora, de que a senhora vai para o céu? Meu filho, não tem como ter certeza disso, né? Só Deus que sabe quem que merece ir para o céu. Então, eu queria contar uma coisa para a senhora falou certinho, só Deus quem sabe quem merece ir para o céu. E aí ele contou para nós, e ele deixou escrito na sua palavra, quem que merece ir para o céu. Posso ler para a senhora? Posso, pode. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Senhora, Deus já contou para nós, agora a gente não precisa mais ficar sem saber. Ninguém merece ir para o céu. Ninguém merece ir para o céu. Mas Deus tanto nos amou, que mesmo nós, na nossa condição, longe de Deus, espera só um pouquinho antes de você continuar, mas e essa condição longe de Deus? Eu sei da minha vida, eu sei que eu não mereço, mas tem tanta gente pior que eu, é verdade.
E tem a minha vozinha lá em casa, fica na cadeira de balanço, assim, ó, fazendo crochê e tricô, não faz mal a ninguém. Pensa numa mulher santa, minha avó. Ela também não merece ir para o céu? É assim. A Bíblia diz que eu e você, a gente não se torna pecador depois que comete o primeiro pecado. Então nasce o menino, né? Tá lá, mamando na mãe, e chora e tal. Aí ele vai ficando um pouquinho maior. Aí ele começa a crescer. Aí ele vê 2 buraquinhos. Na minha época era 2 buraquinhos na parede, agora são 3. Ele vê aqueles buraquinhos na parede, ele vê que o dedo dele encaixa direitinho. Aí ele vai assim, ó. Aí você fala, não. Aí não pode, machuca. Eu me lembro a minha filha, hoje ela tem 16 anos de idade. Um dia eu estava sentado assim na sala, ela veio, olhou para mim rindo, e foi muito pequena a bichinha, e foi fechando a porta assim para mim. Ela ia fazer traquinagem, mas eu não podia ver. Então o que ela fez? É fácil, fecha a porta que o pai não vê. Na minha cara assim. E aí esse filho tão pequenininho, ninguém ensinou ele a fazer traquinagem. Ele vai lá e espera a hora que o pai e a mãe não estão vendo para fazer o que não pode fazer. Quem ensinou isso para ele? É muito pequeno, não assiste desenho animado, nada. Eu e você começamos, lá pequenininho, começamos a fazer o pecado porque nós já nascemos pecadores. A gente não nasce zerado, e aí a hora que faz o primeiro pecado, vem o carimbo assim, agora você é pecador. Não. Pássaro não passa a ser chamado de pássaro depois que sai voar. Ele voa porque ele é pássaro. Eu e você, nós pecamos. Porque não tem outra coisa, não tem outro jeito. Nós nascemos pecadores. Ah, Eliel, mas eu não pedi para nascer pecador. Eu também não pedi para nascer de cabelo castanho em vez de nascer loiro do olho azul. Mas eu nasci assim, não é? Aí vamos viver assim mesmo. Aí achei a Eliane, que gostou de mim, deu certo. Você acha que uma pessoa que nascer deficiente físico vai passar o resto da vida falando, mas eu não pedi para nascer assim, mas não pedi para nascer assim? Ou ele vai aprender a andar numa cadeira de roda e vai arrumar uma profissão mesmo assim? A vida continua. A fila anda. Eu e você nascemos pecadores. Que jeito a gente pode dar nisso? Nenhum. O único que podia dar jeito nisso é Deus. Ele podia virar e falar assim, o ser humano me rejeitou, e eu vou lá agora pagar o preço do erro deles? Vou nada, fica aí, se acabe agora. Ele olhou para nós, ele se fez carne, e veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, andou entre nós, tocou nas nossas feridas, na nossa lepra, nos deu alimento, mas o mais importante de tudo, com muito amor, ele foi e fez aquele caminho da cruz, porque ele sabia que era o único jeito de eu e você sermos salvos, era ele pagando com a sua vida pura e preciosa por nós, lá na cruz do Calvário. É o sacrifício que Deus exigia. Olho por olho, dente por dente. A alma que pecar, essa morrerá. Está escrito na palavra de Deus. Precisaria de um substituto. Para eu, que estava morto no meu pecado, ter vida, alguém tinha que sofrer a minha pena. Mas não servia você, não servia ele, porque ele também é pecador. Quem é que vai pagar pela dele? E por isso o Senhor Jesus Cristo veio e fez isso. Por que ele olhou dos céus e falou, vale a pena eu ir lá, sofrer toda a humilhação, morrer a morte de cruz, por causa do Eliel, do Francisco, do Joaquim, da Patrícia? Eu não entendo. Por que o Deus de todo o universo desceu da sua realeza, em vez de deixar a gente se acabar aqui, e depois passar a eternidade num lugar terrível, que a Bíblia descreve, onde haverá choro e ranger de dente por toda a eternidade. Por nós somos pecadores. Eu não entendo por que Deus se dispôs a essa humilhação,
a esse sacrifício, sendo que eu não me importava com ele. Mas por algum motivo, ele olhou para mim, olhou para você e falou: vale a pena. O nome disso? Amor. O nome disso? Graça. Amor hoje em dia virou uma coisa que se dilui muito fácil. Eu não amo mais você, eu vou me embora. Tenha vergonha. Amor na Bíblia não é um sentimento. Amor na Bíblia é uma atitude. Porque a palavra de Deus diz que Deus tanto amou ao mundo, a mim e a você, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não experimente a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Deus não olhou lá do céu e viu esse mundo todo emporcalhado com o pecado, cheio de idolatria, de violência, e falou assim: eu estou apaixonado por eles. Mas Ele teve uma atitude e assumiu um compromisso comigo e com você. Amor é compromisso. Quando uma pessoa vira para outra e fala: eu não te amo mais, ela está faltando com a palavra de compromisso que ela assumiu lá atrás. Graças a Deus, Deus ama de verdade. O ser humano não sabe o que é isso. Deus ama de verdade. E Ele assumiu um compromisso com a espécie humana. E Ele deu o seu Filho, por amor a nós, na cruz do Calvário. E Ele aguentou até o fim ver toda aquela cena, porque Ele assumiu um compromisso comigo e com você. O nome desse compromisso é amor. E Ele foi até o fim. E vez após vez, esses crentes chatos que ficam pregando o evangelho para você. Você sabe o que significa evangelho? Evangelho é uma palavra que a gente importou do grego e significa boas notícias. As boas notícias é que, apesar dessas terríveis notícias de que a gente é pecador, de que a gente peca, de que a gente é condenado por causa do nosso pecado, de que a gente não tem nada que possa fazer para resolver a nossa situação, as notícias maravilhosas são que Deus se importou em vir resolver a nossa situação. E Ele levou a pior para fazer isso. Mas Ele não se importou. Ele olhou para mim e para você e falou: vale a pena. E por isso eu te pergunto nessa noite. Porque na esperança fomos salvos. Sem Cristo não há esperança. Filosofias não têm tornado esse mundo melhor. Religiões não têm tornado esse mundo melhor. Tecnologia não tem tornado esse mundo melhor. Mas o grau de relacionamento e da qualidade do ser humano só vai de mal a pior. Na esperança fomos salvos. O crente no Senhor Jesus Cristo é completo. Pare de ficar tentando peça que não encaixa no seu quebra-cabeça. Só Cristo te completa. E por isso o crente é satisfeito. Por isso o crente é feliz. Por isso a esperança que o crente tem, ninguém explica. Pois quem espera o que está vendo? Nós esperamos aquilo que não estamos vendo. Mas, assim como lá no passado, o Salvador foi prometido, e hoje a história registra a vinda desse Salvador. Hoje é prometido que um dia esse Salvador voltará para buscar aqueles que creram nele como seu Salvador, levá-los consigo. E um dia, e aí quando isso acontecer, quando aquele seu amigo crente que pregava para você, e mais uma multidão de outros crentes, de repente desaparecer, e você ter notícia disso, e o povo começar a inventar que foi disco voador, que foi não sei mais o que, acorde, a Bíblia já disse que isso ia acontecer. Ele veio buscar os seus, e o planeta Terra vai passar por 7 anos, das coisas mais terríveis que já aconteceram nesse planeta. E no final dos 7 anos, Cristo volta para reinar com os seus aqui na Terra. Um reinado maravilhoso, que a palavra de Deus diz que as pessoas vão voltar a viver centenas e centenas de anos. Quem morrer com 100 anos vai morrer novinho, e vai morrer porque pecou contra Deus, e vai ser executado. Deus é amor e vai fazer isso? Vai. Porque ninguém obriga ninguém a matar, ninguém obriga ninguém a roubar, ninguém obriga ninguém a desobedecer a Deus. E o ser humano desobedece a Deus por opção.
E nesse reinado justo, que o próprio Cristo vai ser o rei de toda a terra, vai haver essa morte para quem desobedecê-lo. Você não é obrigado a desobedecer a Deus. A Bíblia diz que no final desse reinado maravilhoso, onde vai haver fartura para todo mundo, a terra vai produzir, as pessoas vão viver bem, aquilo que a gente sonha para o planeta Terra, vai acontecer. Diz que no final, Satanás, aquele que você está enganado achando que é só um personagem do desenho animado, ele vai vir no final desse reinado e vai tentar seduzir, vai falar coisa no ouvido das pessoas, para elas não darem crédito a Deus. Fala assim, Eliel, se tudo isso que você está falando é verdade, ninguém vai dar ouvidos a Satanás. Vai ser reinado 1000 anos pelo próprio Cristo, num mundo maravilhoso, e aí vem Satanás, do nada, e começa a inventar mentira contra um Deus maravilhoso, que cuidou durante 1000 anos de uma forma maravilhosa, e vai ter gente que vai dar atenção. Espera só um pouquinho, essa história que você acabou de contar agora, fazendo a pergunta para mim, não vai ser a primeira vez que ela vai acontecer. Lá no Éden, os primeiros seres humanos, cuidados a pão de ló por Deus, tinham um relacionamento perfeito com Ele. Vem um estranho, um dia no jardim, e começou a falar essas besteiras. E eles deram cabimento. E o mundo está do jeito que está. Antes disso, lá no reino celestial entre os anjos, esse mesmo Satanás, no meio de todos os anjos, sendo tão abençoados por Deus, um dia ele chegou e falou assim, ei, e por que a gente não pode ser mais do que Deus então? Esse Deus aí, ele não ama a gente não, tinha tudo do bom e do melhor. Esse é o papel dele, momento após momento, porque o destino dele já está selado, e ele não quer ir só. Isso não é a história da carochinha. Muita coisa que tem te ensinado por aí nas filosofias e até na ciência da história, já tem vindo por terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a minha pergunta é, qual é a sua escolha? Eliel, eu vou pensar melhor sobre tudo isso. Deus permita que você tenha tempo para pensar melhor sobre tudo isso. Porque a hora que terminar essa reunião, o meu plano é entrar num carro e ir embora de volta para a cidade onde estou morando, Araraquara. Amanhã eu tenho os meus afazeres. O meu plano, não sei nem se eu vivo até o dia de amanhã. Quanta gente está bem de saúde e tudo, de repente tem um ataque do coração e morre. Eu espero que você tenha tempo para essa reflexão que você está dizendo que vai fazer. Mas se você quiser que eu já te adiante, creia em Cristo como seu Salvador, agora mesmo. Entregue a sua vida a Ele. E experimente a alegria indescritível que só tem quem já fez isso. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Enquanto o mundo aí fora fica taxando a gente de bobo, olha lá os crentes, domingo após domingo, na igreja, domingo de manhã vai para a igreja, sábado à noite vai para a igreja, domingo à noite vai para a igreja, tadinho deles, né? E a gente aqui se divertindo nesse mundo. Eles não entenderam que é o contrário. A gente já encontrou a satisfação. O mundo ainda está correndo atrás da satisfação. E por isso eles têm uma atitude. Eles estão esperando. Eles estão esperando. O dia dos crentes vai chegar. Mas tanta gente morreu esperando e não chegou. Aí é que chegou mesmo. Porque foi para junto de Cristo. Verdades celestiais, eternas. Mais uma vez, agora eu chamo você, tome uma atitude. Faça como os crentes que esperam com paciência, com determinação, porque o prêmio deles está guardado lá no céu. Tome uma atitude e creia em Cristo como seu Salvador. Uma coisa eu posso te garantir, você não vai se arrepender. Deus abençoe.